Meu nome é Márcio Silmeira, eu sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, diocese de João Pessoa, na Paraíba. Estética é percepção, é sensação. Os gregos a sistematizaram como um ramo da filosofia, sempre vinculada não só à lógica, mas à ética, quando a obra ideal e a visão ideal da obra devem compatibilizar o belo com o bom, a estética com os valores. Tendo Deus atribuído à humanidade um mandato cultural que inclui a intervenção na natureza e na criação, a estética tanto é uma percepção do belo criado diretamente pelo Criador, como do belo criado pelas criaturas. Os pensadores gregos, por meio da estética, eles pensavam nos objetos pelos criados, pela cultura, como harmonia, simetria, definição. A produção estética é a arte, seja plástica, dramática ou musical. E elas tanto podem ter uma temática secular quanto religiosa. Os registros históricos mais antigos atestam manifestações artísticas de temas religiosos nas mais diversas épocas e culturas. A arte na adoração e nos ritos sagrados e de passagem. Aqui se faz uma diferenciação entre arte religiosa, toda aquela que se trata de temas religiosos, e a arte sacra, que é aquela destinada especificamente ao culto. Daí o paradoxo que um artista não religioso, em virtude da graça comum, é capaz de criar um objeto inspirativo para decorar um templo, enquanto um artista religioso pode tanto criar uma obra, apesar de religiosa, não sacra, ou ainda uma obra natural ou secular. A arte sacra, além do prazer estético, conduz o pensamento e as emoções em direção ao sagrado, ao místico, ao transcendente, ao mistério divino, tanto em seus temas como em suas expressões. Ela não somente é um canal na direção criatura-divindade, mas ao transmitir verdades e valores, estética e ética, na direção divindade-criatura. A arte sacra, ela se destina a um fim litúrgico, se vincula à liturgia, colaborando para a adoração dos fiéis, para uma atitude de contrição, de respeito, de adoração no contexto do culto divino. A arte sacra inclui a arquitetura dos templos, os objetos de suas decorações, os utensílios do culto, as vestes dos ministros, a música ou a dança, as cerimônias, os símbolos, os ritos, ou seja, a liturgia, o trabalho religioso do povo que os gregos redefiniram como ofício religioso. Estética, arte religiosa, arte sacra, liturgia são encontradas em todas as épocas e culturas e em todas as manifestações, correntes e instituições religiosas de modo assumindo ou não, cultivando ou não, valorizando ou não. O seu cultivo adequado concorre para a edificação e amadurecimento dos fiéis, além de comunicarem socialmente um conteúdo, uma mensagem e uma identidade. Uma das características do anglicanismo, como ramo histórico católico e reformado da Igreja de Jesus Cristo, é a sua valorização da estética. Em Israel, por exemplo, sabemos que os céus e o firmamento proclamam, explicitam à humanidade a glória e o poder de Deus. Cedo, ele aceitou o primeiro rito no sacrifício de Abel, na rejeição do sacrifício de Caim, evidenciando que nem todas as formas de culto são aceitáveis. Ele usa a beleza do arco-íris em sua policromia para selar o pacto com Noé. Na era patriarcal, nós vemos Abraão em sua peregrinação de Ur a Canaã, indo ergindo altares no livro de Gênesis. No livro de Êxodo nos descreve o processo de libertação do exílio no Egito e nela a primeira Páscoa, um rito com todos seus elementos requeridos. A escultura da serpente como símbolo de vitória sobre as falsas serpentes dos sacerdotes egípcios é destruído porque o povo, no lugar de ver no símbolo algo que lhe lembrasse a Deus libertador, e estava começando a adorar o próprio símbolo no mecanismo que nós denominamos de idolatria. Esta também vem com qualquer objeto, ser ou sistema que tome o lugar de Deus como centro da vida nos seres humanos. A idolatria, ela é uma manifestação de pecado, uma relação incorreta com os objetos da arte sacra, ou a criação de objetos artísticos incorretos em si mesmo, como no episódio da confecção do bezerro de ouro. A idolatria expressa ou sutil é sempre um risco na arte sacra, mas nunca foi razão suficiente para Deus condenar esta por ser ou sua totalidade, antes ele sempre continuou a promovê-la. Por que a destruição da serpente ou do bezerro de ouro?
Isso não impediu a construção da arca, que levaria as tábuas da lei na peregrinação do povo, o propiciatório, inclusive com o detalhe de escultura dos anjos, a mesa, o candelabro, as cortinas do tabernáculo, a coberta de pele, as tábuas, os véus, o reposteiro, as colunas, o altar do holocausto, o átrio do tabernáculo, o azeite para o candeeiro, a instituição do sacerdócio entre os filhos de Arão, as vestes sacerdotais, o peitoral, a estola sacerdotal, a sobrepeliz, a túnica bordada, a mitra, o cinto e ainda as cerimônias de consagração e de sacrifícios, as ofertas contínuas, o altar do incenso, a bacia de bronze, o óleo da santa unção, o incenso sagrado, veja capítulos 26 até o 30 de Êxodo. Todos esses detalhes arquitetônicos de decoração e ritual foram expressamente comunicados por Deus mesmo a Moisés. A beleza do tabernáculo deveria trazer consciência da presença do Criador e a lembrança da glória do céu. Os artistas que os confeccionariam não deveriam ser simples profissionais competentes, mas pessoas especiais, chamadas e ungidas para essa obra, Êxodo 31, do 1 ao 11. Os ritos e as cerimônias judaicas, além do templo, eram praticados nos lares, culto do Shabat, Páscoa, casamentos, e nas sinagogas de cada cidade ou povoados, maioridade, circuncisão, louvor, liturgia da palavra e etc. As sinagogas haviam surgido durante o exílio babilônico, no século 6 a.C. Com a diáspora do primeiro século, o calendário e a liturgia judaica estavam tão arraigados como parte da cultura e da identidade do povo, que tem subsistido por 20 séculos nos lares e nas sinagogas até o presente. Se de um lado, em nossos dias, é compreensível que os chamados judeus messiânicos, aqueles que foram convertidos a Cristo, procurem compatibilizar a sua fé com as suas tradições, por outro lado, a adoção de práticas judaizantes por outros grupos cristãos é apenas um atestado da necessidade de preencher um vácuo deixado pelo conhecimento ou desvalorização dos nossos símbolos, nossos ritos e cerimônias históricas da igreja. Além do que a forma, os anglicanos, que valorizam a palavra de Deus, também do Antigo Testamento, e o lugar da tradição na espiritualidade cristã, procuram levar em conta a verdade central, de que o nosso Deus ele se comunica com o seu povo na história, valorizando a estética, a santidade de lugares, utensílios, vestes e liturgia. Em seus primórdios, a igreja, formada por judeus e prosélitos, manteve vínculos com o templo até a sua destruição e diáspora e com as sinagogas, tanto na Palestina quanto nas localidades com colônias judaicas do Império Romano. Os convertidos gentios, por sua vez, abandonam os templos pagãos e não foram encorajados a se vincular às sinagogas. O próximo passo foi procurar lugares estáveis para suas reuniões e cultos, tantas vezes sob a perseguição imperial. As reuniões nos lares, às margens dos rios ou nas catacumbas não foi uma opção, muito menos opção definitiva, mas uma resposta contingencial e emergencial e não pode ser tomadas por norma ou paradigma. O peixe, o alfa, o ômega e outros símbolos passaram a ser usados e a grande revolução cultural foi a transformação da cruz, de símbolo de execução criminal, como a forca, em sua maior identificação e de toda uma civilização que seria erigida, com mesmo no topo dos templos que passaram a ser construídos no Oriente e no Ocidente nos tempos de liberdade. Nos diversos ramos da cristandade e nos diversos locais e culturas foram surgindo estilos arquitetônicos e escolas de arte sacra na decoração e nos utensílios dos mesmos. Vitrais, azulejos, ícones, altares, púlpitos, batistérios. As catedrais, em sua grandeza e beleza, foram monumentos à fé, ou como já se afirmou, orações em forma de pedra e cal. Por sua vez, fórmulas como os ritos do batismo e da Eucaristia foram elaborados muito cedo, sendo o primeiro atribuído a Tiago, o irmão do Senhor, e até hoje, base da liturgia siriana. A história da igreja cristã, por 2000 anos, é simultaneamente a história da arte sacra cristã, a história da liturgia cristã, enfim, a história da estética cristã, pois os cristãos celebram a beleza do Deus da criação e da criação de Deus, e no exercício do seu mandato cultural, procuram expressar esse sentimento e essa sensibilidade ao belo, exceto
episódios localizados de fanatismo iconoclasta. Essa unanimidade de atitude se rompe quando da Reforma Protestante do século XVI. Na primeira reforma, os luteranos eles combateram vigorosamente os desvios das indulgências, da superstição e da idolatria. Eles foram igualmente firmes em manter o legado estético da cristandade e acrescentar os seus próprios estilos na Alemanha, Escandinávia e também no Báltico. Uma ruptura, uma desvalorização da arte já é, porém, evidente com a segunda reforma, o calvinismo, e ela se aprofunda com a terceira reforma, anabatistas com a leitura do passado e também com uma apostasia geral da igreja, uma identificação da arte como sendo sempre idolatria e uma rejeição aos artistas como preguiçosos ou perigosos, e a predominância do princípio extremista do templo e do culto como 4 paredes caiadas e um sermão. Para Lutero, como os protestantes estavam reformando a mesma, a única igreja de Cristo, assistida pelo Espírito Santo em séculos de cultura, eles deveriam preservar todo esse rico legado, menos seus aspectos ou expressões que se chocassem com o sagrado das Escrituras. Conforme ensinava Melanchthon, aspectos da cultura de que não são nem revelação e nem pecado, mas adiáforas, ou seja, indiferentes ante o juiz de Deus. Enquanto isso, as expressões radicais da Reforma não trabalham com o conceito de adiáfora e raciocinaram de forma inversa a Lutero. Tudo aquilo que não estivesse prescrito pela Bíblia deveria ser eliminado. Os resultados foram trágicos para a cultura, para a arte e para a saúde espiritual da igreja, além de ser a primeira porta aberta para o secularismo que seguiria o iluminismo. O anglicanismo, com sua herança celta e romana, o seu forte intercâmbio com os pensadores luteranos, apesar das marchas e contramarchas corridas entre Henrique VIII e a Revolução Gloriosa, sabe sensatamente, optou por promover a estética sagrada, sendo hoje uma das suas marcas mais evidentes a despeito dos herdeiros do puritanismo, que permaneceram tensionando na instituição. Já no anglicanismo, quem visita as 44 catedrais inglesas, suas abadias e capelas nas universidades, se deparam com construções de rara beleza, onde desde o estilo do edifício, a cada detalhe da decoração dos móveis e dos utensílios, o altar, o púlpito, o átrio, o presbitério, a cátedra, as cores das estações, os instrumentos musicais, o espaço para os cantores, formam uma harmonia, porque foram pensados como expressão do culto. O mesmo se pode dizer de templos de vários estilos, refletindo diversas épocas, culturas, a Catedral Nacional de Washington, as capelas no interior da África, da Ásia ou da Oceania. Essa harmonia estética, histórica e inculturada revelam a piedade anglicana e a sua seriedade, especialmente reverência diante de Deus. Os santuários são lugares separados para o serviço a Deus, desvinculados do uso comum e devem criar uma atmosfera propícia ao recolhimento espiritual e à comunicação com o Senhor. Salta aos olhos a estética dos paramentos do altar, com maior ou menor ênfase entre as alas da igreja alta e da igreja baixa, variando com as cores litúrgicas das estações, Advento, Natal, Epifania, Quaresma e Pentecostes, e também das datas e ocasiões especiais, como o roxo, penitência e recolhimento, o verde, esperança, regeneração e imortalidade, o vermelho, Espírito Santo, martírio, amor de Deus, o branco, pureza, perfeição. Quanto à liturgia, nós devemos diferenciar os símbolos, objetos e as cerimônias que são os gestos e os ritos que são as palavras. Na lícita diversidade anglicana, inclusividade limitada, tem sempre havido lugar para diferenciação e criatividade quanto aos símbolos e cerimônias. O culto não tem que se limitar unicamente ao que prescreve o livro de oração comum, mas, por outro lado, não se deve omitir do texto que não foi escrito pelo arcebispo Cranmer, mas compilado e sistematizado por ele, de uma rica tradição de séculos. O correto é manter todo o texto e intercalá-lo com orações e falas improvisadas, músicas instrumentais ou vocais, dança, poesia, harmonizando assim a história e a universalidade com a localidade e a atualidade. O importante é que cada fiel possa seguir um culto anglicano onde estiver,
em qualquer parte do mundo e que os ministros, em idênticas circunstâncias, estejam em condição para celebrá-lo. Quanto aos ritos, batismo, confirmação, oração, matutina, vespertina, eucaristia, ceia do Senhor, matrimônio e outros, a história da igreja cristã registra uma longa e diversa elaboração. Desde o primeiro e o segundo século, com Clemente Romano, Plínio, Adidaquê, Justino Marte. No terceiro século, partes da liturgia como corações ao alto, sussum corda, a instituição, a anamnese, a epiclese, estão registradas em obras de Hipólito e Cirilo. Vai se dando somatórios, sínteses, criatividades das diversas fontes, tanto orientais, São Tiago, São João Crisóstomo, quanto também ocidentais, romana, ambrosiana, hispânica, celta, galicana e, no caso inglês, mais tarde, o rito de Sarum. Na época que antecede a Reforma Inglesa, vários ritos eram usados nas Ilhas Britânicas e na língua latina. Cranmer os unifica, os simplifica e os reforma, particularmente sobre a influência dos liturgistas luteranos. A semelhança litúrgica entre luteranismo e anglicanismo permanece até hoje. Esses ritos comunitários, com sua sequência, a sua lógica, preservam a tradição, que tem como centro a Bíblia, levando os fiéis à adoração, ao louvor, à contrição, ao arrependimento, à edificação para a vida, pela leitura e exposição da palavra e pela ministração dos sacramentos. Sabemos que não há igreja sem liturgia e que o anglicanismo se caracteriza pelo caráter bíblico, histórico, sistemático e estético da sua obra litúrgica. Obstáculos. Todas as outras manifestações religiosas, diversas na Igreja de Roma, no Brasil, foram duramente perseguidas no período colonial, inclusive com a Inquisição. Com a vinda da família real e o Reino Unido em 1808 e posteriormente com a Constituição Imperial em 1824, mantidas as discriminações legais, foi promovida uma política de tolerância, não de liberdade religiosa, com os outros cultos a terem lugar em espaços privados ou que não tivessem sinais exteriores de templo. Mesmo aqueles permitidos aos súditos de Sua Majestade Britânica, os anglicanos, em língua inglesa e aos imigrantes luteranos em alemão. Essas restrições elas permaneceram até a proclamação da República e a Constituição de 1891. Missionários protestantes que aqui chegaram tinham receio de afrontar a lei, perturbar a ordem pública, podendo ser expulsos do país, fazendo o seu trabalho evangelístico de forma discreta, inclusive construindo os templos sem cara de templo. Grande parte das novas comunidades protestantes eram formadas por gente simples, carente de maiores recursos, realizando os seus cultos nos lares, em salões alugados ou em construções mais rústicas. Missionários estrangeiros e pastores nacionais integravam, em sua maioria, instituições herdeiras da Segunda e da Terceira Reforma. Salvo exceções, eram os defensores de um radicalismo litúrgico, anti-tradição e anti-símbolo. A identidade protestante no Brasil e na maior parte da América Latina, sinceramente, foi construída não pela afirmação dos seus próprios princípios, mas pela negação de qualquer marca associada à Igreja de Roma, desvalorizadas todas preliminarmente. Com a República, tantas capelanias consulares no Brasil constituíram seus templos como réplicas ingleses, como as colônias anglicanas de imigrantes japoneses e a missão episcopal de origem norte-americana, com os bispos Kinsolf e Thomas, foram responsáveis pelos primeiros templos protestantes com cara e interior de templos no Brasil, bem como as colônias rurais luteranas alemães e suíças, principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Foi na região nordeste, porém, onde a polarização e a perseguição entre católicos romanos e protestantes encontrou suas expressões mais extremas, com danos à estética religiosa evangélica. A cura emocional e espiritual do protestantismo brasileiro passa pela
reinclusão da estética no sagrado, com a apropriação do legado artístico histórico e a liberdade para a criação autóctone. O uso de símbolos como a cruz de pescoço, o colarinho eclesiástico, são elementos facilitadores à missão para a explicitação do seu conteúdo e estabelecimento de diálogos. O anglicanismo ortodoxo da Igreja Anglicana no Brasil deve dar exemplo dessa libertação de preconceitos para o bem do reino de Deus, como uma alternativa com expressões contemporâneas da diversidade anglicana.